3 tiros. Um líder revolucionário ferido, uma mulher capturada. 4 dias depois, executada sem julgamento. Seu nome era Fanny Kaplan, e sua história foi enterrada, mas não esquecida. Para os bolcheviques, ela era uma traidora. Para outros, uma mártir que tentou impedir um regime brutal. Mas uma dúvida inquietante persiste há mais de um século. Kaplan foi realmente a responsável pelo atentado ou apenas um bode expiatório? A história oficial diz que Kaplan agiu sozinha, mas há algo errado nesse relato. Nenhuma testemunha a viu disparar. Suas mãos tremiam. Sua visão era falha, e as balas retiradas do corpo de Lenin não batiam com sua arma. Apesar disso, ela foi executada às pressas, sem direito a julgamento. Seu corpo desapareceu. Seus restos foram jogados em um barril de alcatrão e queimados até as cinzas. Por quê? O que os bolcheviques queriam esconder? Hoje, vamos revelar os segredos sombrios dessa execução brutal, as conspirações por trás do atentado e o verdadeiro impacto desse momento que mudou o curso da história russa. Fique até o final. A verdade pode ser bem diferente do que te contaram. Identidade e origens. Fanny Kaplan nasceu como Feigen Haimovna Reuterblatt em 10 de fevereiro de 1890, em um vilarejo ucraniano. Sua origem judia marcou profundamente sua trajetória, influenciando sua visão de mundo e suas decisões. Criada por um pai professor e cercada por 7 irmãos, cresceu em um ambiente que valorizava a educação, mas também enfrentava dificuldades econômicas e preconceitos sociais. No seio de sua família, era chamada carinhosamente de Dora, um nome que contrastava com o peso que sua vida viria a ter. As incertezas sobre sua data de nascimento variam entre 1887 e 1890, refletindo o contexto de registros imprecisos da época. A Ucrânia, então parte do Império Russo, era um cenário turbulento, repleto de desigualdades sociais e perseguições a judeus, o que moldou sua consciência política desde cedo. A infância de Kaplan foi permeada por dificuldades, mas também pela curiosidade e pelo desejo de mudança. Desde pequena, demonstrou espírito inquieto e questionador. As discussões políticas na família e o ambiente de repressão czarista despertaram nela um senso de justiça que a acompanharia por toda a vida. Ao longo dos anos, a jovem Fanny encontrou no ativismo revolucionário um caminho para transformar sua indignação em ação. Ativismo político e prisão. Kaplan se envolveu no ativismo revolucionário ainda na adolescência. Em um império onde a censura e a repressão eram brutais, jovens como ela encontravam nas ideias revolucionárias uma esperança de mudança. Aderiu ao Partido Socialista Revolucionário, uma das principais forças opositoras ao czarismo. Aos 16 anos, seu destino tomou um rumo drástico. Em Kiev, preparava uma bomba com um parceiro quando o dispositivo explodiu acidentalmente. O erro foi fatal para sua liberdade. Acusada de conspiração e tentativa de assassinato, foi capturada e submetida a um julgamento sumário. A punição foi severa: prisão perpétua e trabalhos forçados na gélida Sibéria. A detenção de Kaplan refletia a dureza do regime czarista, que não hesitava em esmagar qualquer forma de dissidência. Seu encarceramento não foi apenas uma punição, mas uma tentativa de silenciar uma jovem que ousara desafiar o status quo. No entanto, longe de quebrá-la, a prisão serviu para fortalecer sua determinação. Durante sua longa reclusão, Fanny passou a ser vista como um símbolo da resistência revolucionária. Apesar das condições desumanas, manteve sua convicção intacta. Seus anos na prisão moldaram sua mentalidade e a prepararam para o papel que desempenharia anos depois, quando o regime czarista caísse e uma nova ordem emergisse na Rússia. Condições na prisão e problemas de saúde. As prisões russas eram brutais. Para uma prisioneira política como Fanny Kaplan, a punição era ainda mais severa. O frio extremo, a escassez de comida e os trabalhos forçados transformavam cada dia em um desafio para a sobrevivência. Os castigos físicos eram comuns e a negligência médica apenas piorava a situação. A saúde de Kaplan se deteriorou rapidamente. A má alimentação e os anos de confinamento causaram danos irreversíveis. Sua visão começou a falhar e, com o tempo, ela ficou parcialmente cega. Episódios de cegueira temporária tornaram-se frequentes, acompanhados por enxaquecas insuportáveis e dores constantes. Os abusos psicológicos também faziam parte da rotina. Interrogatórios exaustivos, isolamento prolongado e humilhações eram formas de minar sua resistência. Muitos prisioneiros não resistiam, sucumbindo ao desespero ou à loucura. Kaplan, no entanto, se apegava à esperança de liberdade. Essa esperança se concretizou com a Revolução de Fevereiro de 1917. Com a queda do czar, milhares de presos políticos foram libertados. Fanny saiu da prisão após mais de uma década de sofrimento, mas não era mais a mesma pessoa. Seu corpo estava debilitado, sua visão comprometida
mas sua determinação permanecia intacta. A luta ainda não havia terminado. Prisão e tortura. Kaplan foi capturada imediatamente após os disparos e levada sob custódia. Os bolcheviques queriam respostas. Ela agiu sozinha ou havia uma conspiração maior? Durante os interrogatórios, ela se manteve firme, repetindo apenas uma frase: "Atirei em Lenin porque ele traiu a revolução." No entanto, sua confissão não bastava. As sessões de tortura incluíam espancamentos, privação de sono e pressão psicológica. Queriam nomes, aliados, um pretexto para ampliar a repressão. Kaplan, porém, não forneceu a narrativa que esperava. Enfraquecida, mas convicta, recusou-se a delatar qualquer nome. Desilusão com Lenin e o plano de assassinato. Kaplan não sempre foi inimiga de Lenin. No início, como muitos revolucionários, acreditava na promessa de um novo mundo, livre da opressão czarista. Mas os anos que seguiram a Revolução de 1917 mostraram um cenário muito diferente do que ela esperava. A esperança se transformou em desencanto. Quando Lenin dissolveu a Assembleia Constituinte em 1918, Kaplan sentiu que a revolução estava sendo traída. Para ela, o governo bolchevique não representava a liberdade, mas sim uma nova forma de tirania. O sonho de um governo pluralista, com participação de diferentes grupos socialistas, foi destruído quando os bolcheviques eliminaram seus rivais políticos. A repressão aos socialistas revolucionários foi a gota d'água. Kaplan, que por anos acreditara na causa revolucionária, passou a ver Lenin como um ditador. Sentiu-se traída, como muitos antigos aliados que foram marginalizados ou perseguidos pelo novo regime. Seu desejo de justiça se transformou em um plano. Lenin precisava ser eliminado. O atentado não foi um impulso, mas sim uma decisão amadurecida ao longo do tempo. Kaplan planejou cada detalhe, sabendo que sua vida provavelmente terminaria ali. Para ela, era um sacrifício necessário. Se Lenin continuasse no poder, a revolução perderia sua essência. Seu destino estava selado, mas sua convicção era inabalável. O atentado contra Lenin era 30 de agosto de 1918. Lenin visitava uma fábrica de armas em Moscou, cumprimentava trabalhadores e discursava sobre os avanços do novo governo. Enquanto se despedia e caminhava até seu carro, Kaplan esperava o momento certo. No meio da multidão, alguém disparou 3 vezes contra Lenin. Mas foi Kaplan? A história oficial diz que sim. No entanto, sua visão era falha. Nenhuma testemunha a viu atirar, e as balas encontradas no corpo de Lenin não batiam com sua arma. O primeiro tiro passou de raspão, mas os outros 2 atingiram o líder bolchevique. Um projétil perfurou seu pescoço, atravessando parte do pulmão esquerdo. O outro se alojou no ombro, causando uma hemorragia grave. O caos tomou conta do local. Gritos, correria, pânico. Lenin caiu, ferido, mas consciente. Seu rosto, marcado pelo choque da dor, era o retrato da vulnerabilidade de um homem que se acreditava invencível. Kaplan tentou escapar, mas não teve chance. Foi capturada por guardas bolcheviques antes de sequer sair do perímetro. O atentado contra Lenin foi um golpe simbólico no coração da revolução. Pela primeira vez, o líder supremo estava à mercê da morte. O impacto do ataque ia muito além das balas. A tentativa de assassinato de Lenin mudaria para sempre o curso da história soviética. Consequências do atentado. Kaplan não conseguiu fugir. Assim que os tiros ecoaram, foi agarrada e levada sob custódia. Lenin, ferido e sangrando, foi transportado às pressas para o Kremlin. Recusou-se a ir a um hospital. Temia que novos inimigos tentassem concluir o serviço. Os médicos avaliaram sua condição e tomaram uma decisão difícil: não remover as balas. Qualquer tentativa de cirurgia poderia ser fatal. Lenin sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Os ferimentos enfraqueceram seu corpo e sua saúde piorou progressivamente. Muitos acreditam que o ataque contribuiu para sua morte precoce, poucos anos depois. Mas as consequências do atentado não foram apenas físicas. O ataque foi a justificativa perfeita para intensificar a repressão. O governo bolchevique usou o episódio como pretexto para desencadear o terror vermelho. O país mergulhou em uma onda de execuções, prisões em massa e perseguições a qualquer um que fosse considerado inimigo do regime. Kaplan se tornou um símbolo da ameaça contra-revolucionária. Seu destino já estava traçado. Enquanto Lenin lutava para se recuperar, a máquina repressiva dos bolcheviques se movia rapidamente. Kaplan pagaria com a vida, mas seu ato mudaria para sempre o curso da história soviética. Interrogação e confissão. Os bolcheviques queriam respostas. Fanny Kaplan foi levada para interrogatórios implacáveis, onde cada palavra poderia ser usada contra ela. Queriam saber como conseguiu a arma, se havia outros envolvidos e se fazia parte de uma conspiração maior. Mas Kaplan não cedeu. Diante de seus algozes, manteve-se firme. Não deu nomes, não apontou cúmplices, não entrou em contradições. Repetia apenas uma frase:
como um mantra de convicção. Atirei em Lenin porque ele traiu a revolução. Sua recusa em cooperar enfureceu seus captores. Os bolcheviques estavam determinados a transformar o atentado em uma justificativa para a repressão. Precisavam de um inimigo interno, de uma grande conspiração que legitimasse o terror vermelho. Mas Kaplan não forneceu a narrativa que eles queriam. Para ela, Lenin havia destruído a revolução ao centralizar o poder e eliminar opositores. As torturas não paravam. A privação de sono, os espancamentos e a ameaça de morte não foram suficientes para arrancar dela mais do que já havia dito. Não pediu perdão, não tentou se justificar. Kaplan aceitava seu destino, mas não daria aos bolcheviques a satisfação de vê-la suplicar. Julgamento sumário. Kaplan nunca teve uma chance real de se defender. Seu destino já estava selado antes mesmo de qualquer julgamento. Os bolcheviques não estavam interessados em justiça, apenas em vingança. Para eles, ela era um símbolo da oposição que precisava ser exterminado rapidamente. Não houve tribunal, nem direito à defesa. Nenhum advogado, nenhuma argumentação, nenhuma possibilidade de apelação. A decisão veio de uma única voz: Yakov Sverdlov, um dos homens mais poderosos do governo bolchevique. Sem formalidades, sem burocracia, sem qualquer pretensão de legalidade. Ele simplesmente decretou: Kaplan deve morrer. O crime foi tratado como uma ofensa contra o Estado, um ataque à revolução em seu coração mais profundo. A tentativa de assassinar Lenin era inaceitável. E a punição seria exemplar. Kaplan não foi condenada apenas por seus atos, mas pelo que representava. O destino dela foi decidido em questão de dias. Sua execução era inevitável. Não haveria um último recurso, não haveria clemência. O Estado bolchevique queria enviar um recado claro. Qualquer um que ousasse se opor ao regime enfrentaria o mesmo destino. Kaplan foi apenas a primeira de muitas vítimas do terror vermelho. Execução imediata. Em 3 de setembro de 1918, Kaplan foi levada a um jardim isolado dentro do Kremlin. Não houve tribunal, nem direito à defesa. Seu destino já estava selado. O pelotão de fuzilamento, composto por soldados bolcheviques letões, posicionou-se à sua frente. Kaplan não usou venda nos olhos. Sua última visão foi o céu cinzento de Moscou e as armas apontadas para ela. Não gritou, não implorou, manteve-se em silêncio. Um único tiro na parte de trás da cabeça pôs fim à sua história. Mas os bolcheviques não queriam mártires. O corpo de Kaplan foi jogado em um barril de alcatrão e incendiado. Nada restou, nem lápide, nem memória, nem justiça, apenas cinzas e esquecimento, destruição do corpo. O corpo de Kaplan não poderia ser um símbolo. Os bolcheviques sabiam do perigo de transformar inimigos do regime em mártires. Não bastava apenas matá-la, era preciso apagá-la da história, fazer com que nenhum vestígio de sua existência permanecesse. O destino de seus restos mortais foi brutal. Seu corpo foi jogado em um barril de alcatrão, encharcado de gasolina e incendiado. As chamas consumiram tudo: carne, ossos, qualquer resquício físico de sua presença no mundo. Nada sobrou, nada poderia ser resgatado. A ordem para a destruição do corpo veio diretamente de Yakov Sverdlov, o mesmo homem que comandou a execução da família real russa. Ele sabia que na política bolchevique, os inimigos não podiam deixar rastros. Kaplan não teria túmulo, nem memória, nem justiça. Apenas o esquecimento imposto pela força. Mas, apesar da tentativa de apagá-la, sua história sobreviveu. Seu nome ecoaria através do tempo, desafiando a narrativa oficial. Kaplan morreu nas sombras, mas sua luta contra a tirania jamais seria completamente silenciada. Controvérsias e dúvidas. A história oficial sobre o atentado contra Lenin nunca foi incontestável. Com o passar dos anos, inconsistências e lacunas no relato dos bolcheviques fizeram surgir inúmeras teorias. Kaplan realmente foi a responsável pelos disparos? Ou teria sido apenas um bode expiatório em um jogo de poder muito maior? Um dos principais pontos de dúvida é sua condição física. Kaplan sofria de uma severa deficiência visual, resultado dos anos de tortura e prisão na Sibéria. Sua visão comprometida tornava improvável que conseguisse acertar tiros precisos em Lenin. Como uma mulher com dificuldades para enxergar poderia ter alvejado um dos homens mais protegidos da Rússia com tanta precisão? Além disso, não há testemunhas diretas que tenham visto Kaplan puxar o gatilho. Os relatos sobre o momento do ataque são confusos e contraditórios. Nenhuma prova concreta a liga ao crime, além de sua própria confissão, arrancada sob tortura. Para piorar, há indícios de que as balas extraídas do corpo de Lenin não coincidiam com o calibre da arma supostamente usada por Kaplan. Outra teoria sugere que Kaplan nunca foi executada. Rumores indicam que, em vez de ser fuzilada, ela teria sido enviada secretamente para um campo de trabalhos forçados na Sibéria. O regime bolchevique poderia ter fabricado sua morte para encerrar o caso e eliminar qualquer vestígio de
de conspiração interna. Por trás dessas dúvidas, há uma hipótese ainda mais explosiva. O atentado pode ter sido um plano orquestrado dentro do próprio partido bolchevique. Lenin havia acumulado inimigos, e um ataque contra ele serviria como justificativa perfeita para intensificar a repressão política. Se Kaplan foi culpado ou não, talvez nunca saibamos, mas seu nome permanece envolto em mistério e especulação. Impacto e legado. O atentado contra Lenin foi um divisor de águas na história da Revolução Russa. O tiro que quase o matou não apenas abalou o líder bolchevique, mas também serviu de estopim para uma onda de terror sem precedentes. A partir desse momento, qualquer resquício de oposição seria esmagado sem piedade. A resposta ao atentado foi imediata e brutal. O regime usou o ataque como pretexto para lançar o Terror Vermelho, um período de perseguições, prisões e execuções em massa. Milhares de opositores, reais ou imaginários, foram eliminados. Quem ousasse questionar os bolcheviques poderia ser acusado de conspiração e condenado à morte. Kaplan se tornou o símbolo desse novo capítulo de repressão, mas sua figura permaneceu controversa ao longo da história. Para alguns, foi uma heroína que tentou impedir a consolidação do autoritarismo bolchevique. Para outros, uma terrorista que quase mudou os rumos da Revolução Russa. Seu nome foi sistematicamente apagado dos registros soviéticos, como se nunca tivesse existido. Mas a tentativa de Lenin de silenciá-la para sempre falhou. Até hoje, Kaplan desperta debates e teorias. Era uma fanática? Uma revolucionária desiludida? Uma vítima de um plano maior? Seu ato pode não ter derrubado Lenin, mas seu legado continua vivo. Seu nome ecoa como um lembrete de que, na história, nem sempre as verdades oficiais são absolutas. A execução de Fanny Kaplan foi rápida, brutal e envolta em mistério. Até hoje não há certeza sobre a verdadeira autoria do atentado contra Lenin. Ela foi uma terrorista que tentou assassinar um líder revolucionário? Ou uma peça descartável em uma conspiração maior dos bolcheviques? Se Kaplan foi usada como bode expiatório, o que realmente aconteceu naquele dia? E se Lenin tivesse morrido, a União Soviética sequer teria existido? E se Kaplan fosse inocente? Sua morte teria sido apenas mais uma entre as inúmeras vítimas da repressão comunista? A história é escrita pelos vencedores, mas quantas verdades foram apagadas no processo? Se essa história já te surpreendeu, imagine quantas outras ainda estão enterradas. Então se inscreva no canal, porque estamos apenas começando a desvendar os segredos mais obscuros da história.